Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Iremos dar sequência ao uso do livro, mas antes disso, eu vou retomar o que a gente já fez em sala de aula, o que a gente já conversou, de uma maneira mais rápida aqui, para a gente chegar no ponto onde daremos continuidade. Bom, nós iniciamos o capítulo 1, Dê palavras à sua imaginação. Nós lemos o texto de abertura, respondemos as questões, analisamos a capa de abertura do módulo, do capítulo. Nós fizemos a leitura 1, lemos as primeiros questionamentos, respondemos e discutimos em sala de aula, falamos sobre os nomes das coisas, lemos o texto Qualquer Coisa, né? Lembram que é a máquina de dar nome às coisas, no reino das palavras. Lemos o texto inteiro e fizemos a interpretação oral e escrita do texto. Escrevemos os nomes, né? Fizemos até aqui também já está feito. Falamos sobre o conto, né? O conto é uma narrativa fictícia que apresenta narrador, quem narra os fatos, personagens, aqueles que praticam ações na história, tempo, quando os fatos aconteceram e espaço, onde os fatos acontecem. Nos contos há poucos personagens. Além disso, o tempo e o espaço nem sempre são especificados. Bom, falamos sobre substantivos. Na verdade, isso é uma revisão. Vocês já sabiam o que eram substantivos, que são palavras que nomeiam seres, né, e coisas em geral. Fizemos aqui, escrevemos o nome dos objetos, né, os substantivos, bola, pássaro, cachoeira, bicicleta, rio e mulher. Bom, as palavras que você escreveu para cada imagem nomeiam seres, objetos e lugares. Elas não atribuem qualidades aos seres e elas também não expressam ações. Substantivos nomeiam, né? Lembra, substantivo é igual a nome. As palavras que você usou para nomear cada imagem são substantivos. Os substantivos são usados para nomear pessoas, objetos, lugares, entre outras coisas. Também vimos substantivo simples e substantivo composto. Nós lemos o texto, respondemos a questão oral, respondemos a questão B também, né? Observe os dois substantivos abaixo. Pássaro e beija-flor. Qual deles é formado por apenas uma palavra? Pássaro. E qual é formado por duas palavras? Beija-flor. Os substantivos formados por apenas uma palavra são chamados substantivos simples, como pássaro. Os formados por mais de uma palavra são chamados substantivos compostos, como beija-flor. Aqui nós vimos também que nem todo substantivo composto ele é separado pelo hífen, né? Aqui a gente tem os exemplos sobremesa e passatempo, né? Elas são formadas por duas palavras, porém elas ficam juntinhas, sem a separação do hífen. Aqui nós fizemos também, né? Pontapé, couve-flor, girassol, bate-papo e segunda-feira. E escrevemos também aqui os substantivos que a gente formou. Então, alguns substantivos possuem hífen, outros não. Se tiver dúvida, pesquise em um dicionário. Fizemos as adivinhas também, né? Sou um alimento e só posso ser usado depois de quebrado. O que a gente precisa quebrar? O ovo. Pareço uma nuvem e geralmente sou formado em torno de um palito. Algodão doce. Sou o menor cavalo do mundo e só galopo dentro d'água. Cavalo marinho. Sou um animal que vive o tempo todo no poema.
esse vocês acharam difícil, né? Todos vieram me perguntar o que era. Não tô entendendo essa, pro. Poema. Ema. O animal é a ema. Aí vocês anotaram aqui os substantivos simples, então ficaram ovo e ema, e substantivo composto ficou algodão doce e cavalo marinho. Analise a formação do substantivo abaixo. Então, paraquedas, para mais quedas. Aí vocês tinham que fazer a mesma coisa aqui com as palavras. Manda, chuva, roda, pé, ferro, via, madre, pérola. Bom, nós fizemos até a página 18, né? Então, a tarefa de hoje, vocês vão fazer a leitura 2. Início de conversa. Por meio das palavras, podemos criar textos como num passe de mágica. Alguns poetas brincam com as palavras e criam poemas surpreendentes, que combinam palavras e formas. O poema abaixo é um poema visual. Nele, as palavras são distribuídas de maneira que formam uma imagem. Letra A. Você já leu algum poema visual? Caso já tenha lido, compartilhe sua experiência com os colegas. Então, se vocês já leram, manda para mim lá nos comentários do ClassUp. E eu sei que a maioria de vocês já leram sim, tá? O ano passado, quem estudou no Bertolazzi o ano passado, nós lemos um livro de Léo Cunha, que era o das palavras, do lápis na mão. Lápis Encantado. Livro Lápis Encantado, do Léo Cunha, que tinham vários tipos desse poema visual. À primeira vista, o poema abaixo lembra que objeto? Que objeto? Eu vou diminuir aqui um pouquinho. Me respondam lá nos comentários, ok? Bom, tem pouco tempo, tem pouco tempo, tem pouco, tempo, tem. Tempo, tem pouco, tem pouco, tem tempo, tempo. Vamos seguir. Aqui, ó, Léo Cunha. Só podia, né? Acabei de falar dele, que a gente leu o livro dele ano passado, e esse poema é dele. Mineiro de Bocaiúva, Minas Gerais, nasceu em 1966. Desde pequeno, sempre gostou de escrever textos. Além de escritor, é professor universitário, jornalista e tradutor. Publicou seu primeiro livro em 1993, com o título Pela Estrada Fora. Atualmente, já são mais de 50 livros publicados e alguns lhe renderam prêmios, entre eles Haikais para Filhos e Pais, 2013, Ninguém Me Entende Nessa Casa, de 2011, Sorte Grande, de 2007 e A Menina e o Céu, 2013. Bom, em sua opinião, o poema da página anterior chama a atenção do leitor por quê? Responda. Após a leitura do texto, foi mais fácil compreender o objeto ligado à imagem que as palavras formaram? Explique. Bom, as imagens a seguir representam de diferentes maneiras a passagem de tempo. Contorne a que mais se relaciona ao poema. Tcharam, tcharam. A organização das palavras do poema sugere a formação de que imagem? Tchan, 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 respondam. 3. Releia o primeiro verso do poema Tem Pouco Tempo. Assinale qual é a relação entre essa frase e a imagem criada. O verso afirma que o tempo é curto e a imagem mostra o tempo passando. O verso afirma que o leitor não tem tempo nem para ler o poema e a imagem revela que o tempo já acabou. Pensem aí, hein? 4. Releia a última expressão do poema e escreva as 3 palavras que a formam. Tem pouco, tempo. Então, vocês vão dividir a palavra aqui, ó,
e vão colocar cada trecho em um pedacinho. Em sua opinião, que mensagem essas palavras transmitem, né? Se o poema não criasse em nenhuma imagem e fosse composto apenas de palavras, seria mais fácil ou mais difícil compreendê-lo? Por quê? Reflitam aí. Em um poema visual, as palavras formam imagens que representam o tema do poema. Ampulheta. A ampulheta, também conhecida como relógio de areia, é considerada um dos objetos mais antigos usados para medir a passagem do tempo. Ela é composta de 2 compartimentos de vidro. Em um deles é colocado um pouco de areia fina, que escorre lentamente no compartimento superior para o inferior, marcando um período de tempo. Bom, e aqui nós temos uma nova leitura para a gente ler aqui, ó. Nos textos deste capítulo, vimos que podemos criar palavras interessantes e engraçadas, e também poemas incríveis com elas. Leia agora o trecho de um poema e veja quanta coisa interessante uma menina chamada Alice descobriu que podia fazer com as palavras. Alice no País da Poesia. No País das Maravilhas havia mar e ilhas, havia liras e rimas, e no ar levitavam palavras e dançavam sons em harmonia. Alice descobriu com seu Criador que com palavras se brinca de muitas maneiras, e descobriu que tudo começa com letras que são desenhos, reproduzindo sons e sensações. Sozinhas, pouco podem as letras. Elas são como andorinhas e gostam de se agrupar. Agrupadas formam palavras que vêm e vão, em livre voo, em leve voo, em breve voo, buscando outras palavras para multiplicarem sons e sentidos. Na fala mágica de Alice, palavras e mais palavras se juntaram, e brincaram e dançaram, e provocaram lágrimas, risos e sensações emotivas e esquisitas. E Alice um dia descobriu que as palavras ficam mais saborosas se jogadas numa página em branco. Com elas, Alice inventou mais brincadeiras. Buscou traços, sentidos, laços, sons e formas. Escrevendo, Alice criou versos e estrofes e captou a poesia que há no ar em tudo. Esse texto é de Elia José, está no livro Alice no País da Poesia, foi publicado em 2009 em São Paulo. Bom, Alice descobriu que pode brincar de muitas maneiras com palavras de acordo com o poema. Como essas brincadeiras começam? Respondam aí. Na terceira estrofe, as letras foram comparadas às andorinhas. Explique essa comparação. Por que, né? O que tem a ver as palavras com as andorinhas? De que maneira essa comparação acontece no poema? De que forma o poema Alice no País da Poesia se relaciona com o conto? Qualquer coisa e com o poema visual tem pouco tempo. Faça uma relação, então, entre a poesia, o texto qualquer coisa e tem pouco tempo. De que forma o poema se relaciona com esses textos, tá? Bom, e finalizando aqui, falar um pouquinho da personagem Alice. Alice é uma personagem principal do livro As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, de 1832-1898. Ela é uma menina sonhadora que, ao ouvir uma história contada por sua irmã, faz uma visita ao País das Maravilhas. Lá ela vive aventuras incríveis com um coelho que está sempre apressado, o chapeleiro maluco e com uma temida rainha de copas. Bom, gente, até aqui a gente já tinha feito em sala de aula, eu só retomei. Amanhã a gente vai partir para o estudo da língua adjetivo, tá? Então eu quero que vocês dê uma conferida aí no livro de vocês, tá tudo feitinho. Se não tiver, façam até
onde a gente viu hoje. Qualquer dúvida, perguntem, eu explico, eu confiro as respostas com vocês, tá bom? Não fiquem com dúvidas, eu estou sempre aqui. E amanhã vamos falar de adjetivos. Espero todos vocês, tá bom? Um beijão, tchau, tchau e até amanhã.